Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, meu nome é Aline Cristina, sou tatuadora há 2 anos e nesse canal eu mostro a minha jornada desde então, né? Desde o comecinho até agora, as minhas dificuldades, meus desafios, minha evolução, minhas conquistas, entre muitas coisas. Eu mostro tudo aqui no canal. Então, se você se interessa, se você quer se tornar um tatuador, ou se você só gosta mesmo de tatuagem, se inscreva no canal. Para me ajudar a crescer esse canal e chegar em outras pessoas, né, que querem começar, deixe o seu like, que isso me incentiva muito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, tá bom? E é isso. Essa chicana, pessoal, ela é bem conhecida, assim, né? Ela é um dos trabalhos, assim, mais bonitos de chicanas que eu já vi. Um dos, tá? Não o melhor. Claro que tem muitas outras tatuagens chicanas que são lindas, né? Mas ela é uma das, na minha opinião. E um tempinho para trás, eu estava tendo vários contatos de pessoas querendo fazer essa tatuagem em específico, né? Essa tatuagem já foi feita, né? Muitas pessoas estavam querendo fazer essa tatuagem em específico, porém não tinha referência. Provavelmente o tatuador que fez essa tatuagem, ele fez exclusivamente, né? Não divulgou a referência, que óbvio tá certíssimo. Porém, muitas pessoas estavam me procurando para fazer essa tatuagem. Eu recusei todas, porque, primeiramente, que nunca se deve pegar a referência já tatuada e transferir para a pele. Porque, simplesmente, se o tatuador já fez a cópia de uma imagem de uma mulher que já existe, da foto original, e já ficou diferente, imagina a gente copiando de uma tatuagem que já está diferente, vai ficar mais diferente ainda. Então, o melhor a se fazer é pegar a referência crua, né? O desenho, assim, a montagem, enfim, sem ser já tatuado, porque primeiramente pode ficar extremamente torto, não vai seguir a anatomia do corpo do cliente, né? Porque já vai estar em outro corpo, então vai estar totalmente torto, vai estar desproporcional, então nunca façam isso. E como na época eu não sabia fazer montagens, né, muito bem, eu recusava essas tatuagens, eu explicava que não dava para pegar a tatuagem já feita e transferir para a pele. Muitos tatuadores ainda fazem isso, né, com tantos conteúdos assim de montagem, né, tanto gratuitos quanto pagos. A maioria é gratuitos mesmo, que dá para fazer pelo próprio celular, fazer uma montagem legal, é melhor do que não ter o trabalho e ter um trabalho mediano, entendeu? Sendo que você pode ter um trabalho melhor partindo do decalque. O decalque, ele é muito importante, né? A montagem do desenho, a montagem da referência, ela é muito importante. Enfim, pessoal, caso você queira a base, né, do decalque dessa tatuagem, vai estar aqui na descrição. Então, vai lá no link aqui, vai estar o decalque semi-pronto, tá? Porque muitos detalhes eu fiz na hora mesmo. Quando eu imprimi, eu fiz o ajuste logo no lápis mesmo. Mas, enfim, aí é meio caminho andado aí pra vocês. Bom, pessoal, eu usei a máquina Decaleb, que eu estou amando, tô gostando muito dessa máquina. Usei o cartucho de 3RL da Hornet e usei o cartucho de 25RM da Hornet também, tá? Ambas são de espessura de 10. Há muito tempo já eu não faço dessa forma de traçar toda a tatuagem para depois, com a sombra, né? Eu traço até a metade, né? Por exemplo, do começo até a mão dela, eu tracei para depois vir com a sombra. Aí depois eu vou do rosto pro cabelo e depois eu faço a sombra. Eu tô fazendo dessa forma e tô achando bem melhor. Então, pessoal, a tatuagem em si foi feita com o preto puro e com o cinza, tá? O cinza que eu faço é o preto com o branco, tá? O branco é da Easy Glow e o preto é da Ultra Black, que antigamente era da Easy Glow, porém agora virou uma linha independente. Enfim, nesse começo aí eu só estava usando o preto puro mesmo. Eu uso o máximo de preto puro possível, pessoal, para que na cicatrização fique bem bonito. Então, eu uso preto puro, sem diluente, sem nada, até porque essa tinta ela não necessita de diluente, porque ela já é bem líquida, né?
Como ela foi feita tanto para sombra quanto para traço, né? Ela não é nem grossa e nem tão líquida, né? Ela é meio que dá para usar assim nos dois. Então, basicamente, nessa tatuagem eu usei bastante preto puro e várias tonalidades de cinza. O cinza que eu faço, né, que eu uso, é o cinza com preto tonalizado, né, que é o preto com o branco que se torna cinza. Com isso, eu faço várias tonalidades de cinza. Nas minhas tatuagens, no geral, né, eu gosto mais de usar o preto puro, o máximo possível, para que quando for cicatrizar, né, pessoal, a cicatrização ficar bem legal, bem bonita. E então, assim, foi dessa mesma forma nessa tatuagem. Eu usei bastante preto, principalmente nesse começo aí, né, nesses detalhes. Eu usei bastante preto, o cinza é só para dar uns toques a mais, para sobrepor as cores. A numeração dos batoques que eu utilizo é M, que é o médio, né? Tem o pequeno, o médio, o grande e o extra grande. Então, eu uso o médio mesmo, tranquilo. Bom, eu utilizo preto puro em um batoque, metade de preto no outro batoque e o restante de branco, assim eu chamo como cinza escuro. O terceiro batoque eu uso menos da metade, né, do batoque, ou seja, eu acho que eu posso considerar um terço do batoque de preto e o restante de branco. Assim eu chamo de cinza médio, né? E o quarto batoque eu utilizo poucas gotas de preto mesmo, acho que umas 4 gotas de preto e o restante de branco, então eu chamo de cinza claro, tá? Então, pessoal, essas são as tonalidades que eu uso, né? Eu vou gravar um vídeo mais específico explicando por que que eu uso branco e não diluente, né? Vou fazer um vídeo bem completo explicando pra vocês, mostrando a cicatrização das tatuagens, como que elas ficam. Então, aguardem, tá, pessoal? Eu tô bolando um negócio bem legal aqui. E a maioria das pessoas estão me cobrando e eu sei que tá demorando. Mas logo sai, eu quero fazer um negócio bem legal. Então, pessoal, nessa tatuagem deu pra vocês verem que eu utilizei bastante preto aí nesse começo, né? E eu utilizo bastante preto, pessoal, na maioria das tatuagens, né? Eu acho que é 80% só de preto e o restante pra dar aquela liga, né? Eu uso os cinzas, tá? Aquele cinza bem clarinho que eu mostrei, gente, eu uso apenas pra rosto e pro fundo, tá? Que eu gosto de um fundo mais clarinho para dar destaque ao desenho. E o rosto é porque o rosto eu não gosto de utilizar as cores mais escuras porque ele marca muito e tem um grande risco de deixar o rosto assim cheio de marcas de agulha, cheio de manchas, né? Então o rosto geralmente ele tem que ser mais liso, né? Principalmente se é, tipo, de uma pele jovem. Porém, se for, né, o estilo de tatuagem que se faz com rugas, texturas de pele, aí não precisa ter muito medo quanto a isso, né? Mas, geralmente, em catrinas, né, chicanas, o rosto é de mulheres mais jovens. Então, se a gente marcar muito em algumas áreas, vai ficar esquisito, vai ficar com manchas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu uso o tom mais claro possível, né? Claro que é mais difícil de pegar, né? Você tem que ficar passando várias vezes para pegar, porém, o risco de manchar é menor. Por isso que eu gosto de usar mais clarinho. Também gosto de utilizar como a finalização, né? Principalmente quando é de leão, de animais assim que tem apelos, tigres, etc. Eu uso esse tom claro para finalizar, eu passo por cima de tudo, né? Para deixar como se fosse uma base, né? Não deixar totalmente da tonalidade da pele. Principalmente quando for uma pele mais clara, fazer esse fundo, essa base, faz com que o desenho ele se destaque, né? Porque vai ficar geralmente a tonalidade da pele e algumas partes sejam bem brancas, né? Então, o branco a gente utiliza como se fosse a tonalidade da pele da pessoa. E eu utilizo esse cinza, no geral, para dar esse volume na tatuagem, entendeu? Porém, quando é uma pele mais escura, o que eu faço? Eu não utilizo essa técnica, porque senão vai ficar algo muito poluído, né? Não vai destacar tanto. Então, eu utilizando a tonalidade da pele da pessoa
como os pontos mais claros da tatuagem e fazer pontos mais escuros com o preto puro, eu creio que tenha dado um resultado melhor. Por isso que esses batoques que eu mostrei para vocês é o que eu geralmente uso. Porém, isso depende também da tonalidade da pessoa. Não é uma sequência assim padrão que eu utilizo. Quando é uma pele mais escura, eu evito de usar cinza. Entendeu? Eu uso apenas preto e branco para dar aquele contraste, para dar aquele destaque, né, na tatuagem. Então, conforme eu fui tatuando, experimentando várias tonalidades de pele, eu fui conseguindo entender disso, entendeu? Por isso que eu falei que essas medidas, gente, não é padrão. Não quer dizer que eu uso cinza em todas as tatuagens, porque isso vai depender também do fundo da tonalidade da pele da pessoa. Então, quando é uma pele mais escura, eu evito de usar o cinza, tá? É só tirar o cinza. Então, eu uso apenas o preto puro e o branco. O branco é só para detalhe, no caso, né? Mas eu uso, como a parte clara, eu não uso cinza, eu uso a própria tonalidade da pessoa. Eu não coloco nenhum tipo de tinta, né? Nenhuma tonalidade de tinta. Então, eu deixo lá a tonalidade da pele da pessoa para conseguir trazer o contraste na tatuagem, para que ela se envolva no estilo do resultado final, né? Da tatuagem. Então, isso eu fui aprendendo conforme eu fui tatuando, tendo mais experiência com as tonalidades de pele, né? É claro que não é que cada tonalidade de pele você vai ter cada medida, né? Eu tô falando que não é um padrão, mas também não é, tipo, cada tom de pele você vai usar uma gama de cores específica. Você vai adaptar dois estilos. Ou você não vai usar cinza, ou você vai usar. É só isso, não tem muito segredo. Não é uma coisa assim muito difícil de se adaptar. Mas isso que eu estou dizendo é no meu caso, né? Eu trabalho dessa forma. Claro, também não é um padrão, não é regra fazer dessa forma, né? O que eu estou tentando passar para vocês é que cada tonalidade de pele vai se comportar diferente com as tonalidades de cor que vocês forem utilizar. Então, vocês têm que saber se adaptar conforme o estilo que vocês utilizar. Porque tem gente que usa só o diluente, né? Preto com o diluente, assim faz uma tonalidade mais clara com o próprio diluente. Tem gente que não usa nem diluente, nem o branco. Eles utilizam apenas o preto e a intensidade da agulha. Isso daí já é um estilo muito difícil. Eu acho, né, na minha percepção. Eu já tentei, porém eu vi que tem um risco, né, muito grande de você acrescentar muito pouco agulha na pele e sair muito na cicatrização. Então tem que ter um estudo muito mais a fundo para essa técnica, né? Se utiliza muito essa técnica no black work. Enfim, eu me adaptei dessa forma, já utilizei outros estilos, como usar apenas o preto com o diluente, né? Diluir a tinta para deixar ela mais clara, né? Mais diluída, né? Consequentemente, ela vai ficar mais clara. Utilizei também esse do preto puro. E também, agora estou utilizando do preto tonalizado com branco, que se torna o cinza. E eu gostei muito dessa técnica. Também tem como a gente comprar uma tinta que já venha da tonalidade que você queira. Tipo, por exemplo, cinza escuro, cinza claro, cinza não sei o que lá. Porém, eu prefiro, por enquanto, criar mesmo, entendeu? Porque já me falaram que é melhor realmente continuar com a forma de fazer a tinta lá na hora, né? A tonalidade na hora, porque a tinta já comprada, ela vem no frasco, obviamente, e vem a tonalidade. Porém, conforme for passando o tempo, ela perde a originalidade dela, porque ela fica muito tempo lá parada. Na verdade, não é que fica muito tempo parada, né? Na verdade, é só algumas horas do frasco lá parado, sem agitar, né? Acaba separando os componentes, porque é uma mistura, querendo ou não, desses frascos, né? Basicamente, eles fazem a mistura manual e colocam dentro de um frasco, pronto. A gente não precisa ficar fazendo essa mistura toda vez que for fazer uma tatuagem. Porém, a gente não tem que ficar agitando o frasco de tinta preta e a branca também.
O cinza a gente tem que agitar mais ainda. Por quê? Porque vai separando um pigmento do outro. Isso é totalmente normal. Então, se a gente não agitar tão bem, né? Acaba tirando essa originalidade que vem. Geralmente, se você compra um frasco, uma tinta cinza, aí vai separando os pigmentos, né? Vai, tipo, separando um do outro. Geralmente, o pigmento que é mais denso, ele fica lá no fundo, e o que tem menos densidade fica lá em cima, lá boiando, né? Enfim. Aí tem que ficar agitando muito para conseguir misturar de novo isso daí. Então, por isso que é bom comprar aqueles batedorzinho lá de tinta. Porém, por enquanto eu tô usando essa técnica aí de eu mesma construir na hora lá na tatuagem mesmo. Pra mim não dificulta nada, não atrapalha, enfim. Eu faço da forma que eu quero. Como eu também disse, nem sempre é padrão, né? As tonalidades eu basicamente uso diferentes tonalidades, enfim, se for para comprar um monte de tonalidades de cinza, para mim não compensa, né? Mas quem sabe, mais para frente eu invista só para testar mesmo e falar para vocês se vale ou não a pena, né? Mas é só uma teoria minha que me falaram. Chegou a hora aí de fazer o olho, eu fiz um delineado nela da hora, né? Coloquei uns cílios bem curvados, porque o olho destaca bastante, né? Tem que ser um olho assim bem trabalhado, né? Com maquiagem, com cílios e enfim. Então eu fiz uns cílios bem curvadinho, coloquei bastante destaque aí na sombra aí, né? Do olho dela. Tentei deixar bem bonitinho. Eu sempre deixo o começo, né? A parte de cima bem escura, com a pupila assim bem escura pra destacar mesmo, entendeu? Aí o restante, olha como fica bonito. A qualidade não tá tão boa, né? Porque eu dei um zoom bem forte, enfim. Aí eu faço o desenho também da pálpebra. Eu faço uma linha assim mesmo, que é pra simular a pálpebra, e já começo fazendo os cílios, gente. Os cílios eu tento deixar eles bem fininhos, assim. Bem fininhos não, né? Eu digo a ponta, né? Bem fininha, porque se a gente fazer um traço reto, com o começo marcado e o final marcado, fica horrível. Parece que é umas patas, assim, de aranha. Então tem que fazer uma coisa bem natural, assim, bem sutil, bem harmônica, né? Então eu faço esse movimento de conchinha mesmo, né? Mais aberta. E com um final bem assim, fininho. Sobre a sobrancelha, eu usei a mesma técnica. Eu sempre gosto de fazer as sobrancelhas das mulheres da tatuagem fio a fio. Eu não gosto de pintar elas de preto ou de outra cor, né? Eu não gosto de deixar a sobrancelha pintada, entendeu? Eu sempre gosto de fazer fio a fio para dar essa diferenciada mesmo. Eu geralmente não vejo as tatuagens com as sobrancelhas dessa forma, que seja fio a fio. Então, pra mim, eu acho bem bonito, bem diferente fazer dessa forma. É aquilo, gente. Fazer pelo, na teoria, é fácil. Mas fazer pelo na prática é muito difícil, vocês sabem muito bem, porque, no caso, fazer pelo, tenta fazer pelo, para quem desenha, fazer pelo e cabelo no desenho, gente, é muito difícil. Então, tem que ter um treinamento. Eu treinei muito no desenho, quando eu tava desenhando, né, com mais frequência, quando eu só trabalhava com desenho. Eu tive muita dificuldade em fazer pelo, cabelo. Cabelo é muito difícil de fazer, assim como mão, né? Essas coisas. É muito difícil de fazer, tem uma dificuldade muito elevada. E principalmente na tatuagem. Imagine na tatuagem, gente, que não dá pra apagar, que a agulha enfim, é outra coisa, né, gente? Então, a gente tem que treinar mesmo pra fazer, senão, se a gente for fazer assim, sem treinamento, vai ficar um fio assim, grosso, feio, horrível. É uma coisa bem assim, sutil, né? Uma diferença bem sutil. Ninguém vai ficar assim, nossa, olha a sobrancelha dela. Mas é um diferencial, sim, que eu mesma observaria em uma tatuagem. Que a sobrancelha da mulher da tatuagem está fio a fio. Assim como os cílios. É uma coisa bem legal que eu observaria.
Assim também como no desenho, né, gente? Quando a gente vê uma coisa mais trabalhada, né, como por exemplo, os fios de cabelo, quando a gente vê uma coisa mais bem trabalhada, não só tipo pintar a parte do cabelo e só passar uns negocinhos assim já era, entendeu? Não, fazer os negócios bem trabalhados mesmo dá toda a diferença. Aí eu vou fazendo, primeiro eu começo do começo, né? Começo da sobrancelha, eu começo fazendo os pelinhos bem mais fininhos, né? E bem mais clarinhos, porque nenhuma sobrancelha, nenhuma não, né? A maioria das sobrancelhas começa com os pelinhos mais fininhos, aí depois vai preenchendo mais, né? O final da sobrancelha sempre é um pouquinho mais preenchida, né? No meio, assim, no centro. Não em todas as sobrancelhas, né? Obviamente, tem gente que tem a sobrancelha preenchida bem preenchida desde o começo, assim, que eu acho muito bonito. Mas a maioria é dessa forma, né? Que também dá uma naturalidade, né? Porque se eu colocar escuro no começo e escuro no final, vai ficar muito marcado. Aí eu vou fazendo, seguindo o movimento da sobrancelha, né? O formato da sobrancelha. Enfim, pessoal, comecei agora fazendo a sombra, né? Como eu tava falando, eu utilizei a sombra mais clara que eu fiz lá no Batoque, que eu mostrei lá pra vocês. E eu vou fazendo, gente, camada por camada. Tá vendo que de começo não aparece, fica vermelho. E é super normal, vocês têm que dar um tempo de pele pra quando limpar, ver como que tá ficando. E assim vai indo, gente. É um pouquinho mais complicado, mais trabalhoso, mas vale super a pena. Eu acho que vale super a pena do que já vi logo com uma tonalidade escura e ter o risco, assim, de manchar, de ficar feio. Então, com um cinza clarinho, eu consigo um resultado bem legal, porém mais trabalhoso. Mas, para quem gosta de fazer, não tem muito sofrimento, não. Aí eu dou um tempo de pele, vou fazendo em outro lugar e assim vai. Assim vai construindo a tonalidade da pele dela. Tá vendo que já tá ficando mais vermelhinho, já tá pegando. Aí depois, quando vocês forem voltar, já vai ter aparecido lá a cor. E na cicatrização, gente, fica muito bonito mesmo. Eu adoro. Nessa parte aí do olho, eu tô usando o preto médio, tá vendo? Eu acho que ficou muito bonito essa sombra aí no olho dela. O cabelo dela deu bastante trabalho, porque, como dá pra vocês verem, né? Ficou bem volumoso, eu tive que dar mais volume a ele, né? Porque na referência tava bem encruado, então eu tive que dar um voluminho mais, um voluminho a mais, né? E o cabelo, gente, a cliente sofreu muito, porque pegou muito assim na parte interna, né, do braço, quase chegando nas axilas. Então dói muito nessa parte. Então ela quase que desiste. Olha como ficou aí a pele do rosto dela. Tá ficando bem bonito. Então quase que ela desistiu no final. Aí eu tive que dar uma acelerada, né? Eu não consegui colocar o fundo da forma que eu queria, porque eu queria deixar o fundo mais destacado, para que destacasse mais o cabelo dela, né? Eu queria pôr um fundo assim ao redor do cabelo, assim, pra dar aquele destaque no cabelo. Porém, ela não aguentou. Então eu tive que dar uma simplificada no cabelo e consequentemente também no fundo, que ela não tava mais aguentando. E eu insisti para que ela deixasse eu colocar o branco, gente. Mas ela conseguiu, eu coloquei o branco assim nas partes principais, né, para dar aquele destaque. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Muitas pessoas estavam me perguntando, né, sobre como que eu faço as tonalidades. Espero que tenha resolvido um pouquinho das dúvidas de vocês antes de eu postar o vídeo lá definitivo, que eu vou colocar bastante detalhes, né, colocar como que ficou as tatuagens cicatrizadas com o cinza tonalizado, né, que eu faço, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se vocês forem novos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação do canal. Deixe seu like, que isso vai me ajudar muito. Me siga lá no Instagram, que é Aline Tatuagem. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.